Oi, sejam muito bem-vindos ao podcast Reconexão com a Alma. Esse é um episódio do Guia das Estrelas, que é um quadro do programa que tem como objetivo unir a astrologia, a magia ritualística para concentrar esse poder de autoconhecimento e cocriação nas nossas mãos. Hoje eu trago aqui uma convidada especial, o nome dela é Mariana. A Mariana é feiticeira, herbalista, taróloga apaixonada e sacerdotisa iniciada de uma tradição de bruxaria natural. Ela tem se dedicado nos últimos 6 anos ao estudo e prática da bruxaria e feitiçaria dentro de diversos modelos e perspectivas, tanto para o seu crescimento pessoal, quanto desenvolvendo trabalhos mágicos para aqueles que a procuram. Oi, Mari! Obrigada por estar aqui com a gente hoje. Oi, Mai, estou muito feliz pelo convite. Espero que eu tenha alguma coisa para somar aí nesse projeto lindo que você está nos trazendo aqui. Quer falar um pouquinho de você antes da gente começar o episódio? Sim, eu fiquei muito contente. Eu e a Mai, a gente se conhece de outros carnavais, né, Mai? A gente teve uma conexão muito especial quando, há alguns anos, na verdade, eu tinha um projeto com mais duas pessoas, que era uma loja de herbalismo mágico no Instagram, em que a gente fazia os nossos produtos, mas também tinha várias criações de conteúdo em relação à magia, bruxaria e herbalismo. E eu conheci a Mai nesse espaço e a gente se aproximou como praticantes de magia, de bruxaria, astrologia. A gente teve alguns contatos muito frutíferos, assim, nesse espaço, em outros espaços também. E estou muito feliz de estar aqui com você e poder compartilhar esse projeto contigo um tempinho aí. Como a Mai disse, eu sou feiticeira e bruxa já faz alguns anos, iniciada numa tradição de bruxaria natural, sacerdotisa desse espaço, e muito apaixonada por astrologia, apesar de ter um conhecimento um pouco mais superficial, assim, em algum nível a gente tem que eventualmente escolher para quais lugares a gente mergulha, assim, né? Senão não dá para a gente abarcar todas as coisas que a gente quer se aprofundar. E tenho desenvolvido um trabalho sacerdotal já há alguns anos, tenho me feito muito feliz em vários aspectos diferentes, tanto no tarô, que é uma das grandes paixões da minha vida, quanto na própria feitiçaria e no trabalho de feitiçaria com a minha comunidade, com as pessoas que me procuram em relação a esses aspectos. E é isso. E eu espero que a gente tenha uma parceria bem legal, bem frutífera e bem poderosa aí para esses próximos ciclos. A gente vai caminhando então para o quarto mês de projeto, né? É um projeto que está se construindo aos poucos, então não é de um dia para o outro que a gente vai entender o que a gente está construindo. A gente vai dando forma aos poucos, a gente vai colocando tijolinho por tijolinho aos pouquinhos. Então, dentro das reformas que a gente fez, agora a gente está com mais um Instagram. Na verdade, a gente está se mudando para o Instagram do Guia das Estrelas, onde lá vocês vão receber mais atualizações ao longo do mês. Vai estar tudo concentrado lá. O projeto está crescendo e a gente está procurando sempre desenvolver alguma coisa muito bacana, com muita verdade, com muita entrega e com muito amor também. Então, meu convite para a Mari foi muito especial, porque a gente tem realmente essa conexão há vários anos já. A gente se conhece há um tempão. Mas também nessa construção, né, do projeto, eu sinto que trazer aqui uma bruxa, uma feiticeira, e a Mari tem muito conhecimento. Tenho certeza que a gente vai construir muita coisa junto. Então, o projeto Guia das Estrelas tem esse objetivo de trazer as movimentações astrais, pensando que a energia que vem dos astros, ela, de certa forma, influencia em todos os nossos insights e processos pessoais. É como se a gente tivesse aqui o objetivo de desintonizar com essa vibração energética para que a gente consiga crescer e evoluir até mesmo espiritualmente. Acreditando nisso, a gente busca, através da magia ritualística, intencionar aquilo que a gente quer. E pensando que a ritualística é justamente ancorar as nossas atenções no mundo, na Terra. Está relacionado com uma ação, uma atitude, alguma coisa que você faz. Não fica só no campo do mental.
Então, a astrologia, ela fica no campo do mental. Mas a magia, ela vem trazendo isso pros fatos, né? E isso vai reverberar de inúmeras maneiras, né, Mari? Como é que você enxerga esse processo na sua vida? Eu tenho uma visão muito similar, assim, sabe? E eu busco muito a alcunha de bruxa e de feiticeira, e eu gosto de portar esses títulos, porque eles fazem mais sentido para mim do que muitos outros títulos, exatamente por isso, assim, porque foi com a prática da bruxaria e da feitiçaria que eu entendi como externalizar todas essas coisas. Eu sempre fui uma pessoa que gostou muito de estudar sobre temas de ocultismo, sobre religiões comparadas, sobre vários métodos terapêuticos e tudo que é entre aspas, fora do padrão, aí sempre me interessou. Sou sagitariana, né? Então eu acho que isso já fala bastante. Sempre tive essa busca espiritual muito forte dentro de mim e sempre me senti muito alheia a vários espaços espirituais e religiosos, exatamente porque eu não conseguia sentir no meu corpo as diferenças das coisas. Eu não conseguia ter essa sensação de que realmente algo estava acontecendo, algo estava sendo mudado dentro, fora de mim, ao meu redor, etc. E a grande virada de chave na minha vida, quando eu adentrei no paganismo e na bruxaria, foi isso, assim, foi o fato de que é inegável em determinados momentos a presença de algo, a mudança que acontece, algo que você, tipo, fica além das sensibilizações e dos sentimentos sutis e tudo mais, é uma coisa que é física, que é presente, que é computável, que é, tipo, você não tem como você olhar para aquele momento e somar 2 mais 2 e não dar 4, assim, sabe? Não tem como você não observar realmente o quanto essa mudança foi efetiva na tua vida. E eu me apego muito na psicologia analítica, na psicologia junguiana, para me trazer uns fundamentos teóricos que me ajudam nessa prática, mas principalmente na ideia de que o símbolo está ali exatamente como um portal. O fazer mágico está ali, a ritualística, a feitiçaria, o que quer que seja, ele está ali para que a gente consiga adentrar esses lugares mais sutis e que a gente consiga trazer eles para uma, como você disse, para um mundo material, para uma forma física, assim, sabe? Então, por mais que eu ame e eu trabalhe muito com xamanismo, com jornadas e com meditações profundas e projeção astral e coisas do gênero, o meu arroz com feijão da minha prática é muito pé no chão, assim, sabe? É muito acender vela, é muito fazer chá, é muito fazer banho, é muito, sabe? Hoje em dia eu tenho caminhado cada vez mais para um lugar de mais prática e não menos reflexão, porque eu acho que a reflexão é muito importante, mas eu vejo que às vezes a gente cai nesse perigo, assim, sabe? De se utilizar muito as coisas, de estudar muito profundamente as coisas e às vezes não colocar a coisa em prática efetivamente e realmente ver o resultado. Assim. Então, eu acho que esse projeto é 10 para a gente fazer isso. Esse realmente é um dos principais desafios que é colocar em prática, né? E é uma coisa assim, você estuda, mas o hábito, a rotina é tão difícil. Assim, como taurina, é tão importante para mim a rotina e a prática, mas eu pessoalmente tenho uma dificuldade, sabe? E aí esse projeto, quando eu comecei, me acendeu de volta um meu Deus, eu tô precisando colocar a mão na massa, né? Precisando. Então, bem legal. Por vários, essa pergunta e esse questionamento, essa questão do fazer diário, do que fazer, como fazer, foi feita para mim em vários momentos diferentes, assim, por várias pessoas diferentes. Eu acho que eu tenho uma visão muito diferente quando eu olho para isso através do prisma do paganismo, sabe? Que é a ideia da vivência da religião de uma forma material, sabe? Então, quando a gente pensa em feitiçaria, em bruxaria, em ritualística, a gente sempre pensa, eu sempre falo, no rolezão, né? Eu vou traçar um círculo, eu vou acender 1 milhão de velas, eu tenho que fazer devocional todos os dias, eu tenho que meditar todos os dias, eu tenho que fazer as coisas todos os dias, e longe de mim dizer que isso não é legal e não é importante, mas a vivência do paganismo e a vivência da bruxaria natural me trouxe a consciência
de que a minha vida é mágica, o meu dia a dia é mágico. Tudo que eu faço carrega uma intenção mágica. Então, assim, e a compreensão também de como caminhar com os nossos próprios movimentos internos versus os movimentos externos, assim, sabe? Eu não sou uma pessoa, e eu falo isso sem um pingo de culpa, que faz devocional todos os dias, que medita todo santo dia, que faz banho de ervas todas as semanas, mas às vezes a minha prática naquele dia é, hoje, por exemplo, que eu tô doente pra dedéu, tô gripada, minha voz tá sem energia pra nada, e eu fui passar um cafezinho e eu coloquei um pouco de canela no meu café e eu intencionei aquela canela e eu pedi para aquela canela para ela me trazer mais energia, mais disposição, mais fogo, sabe? Então, às vezes, quando a gente fica muito nesse espaço do eu deveria estar fazendo isso, eu tinha que estar fazendo aquilo, ai meu Deus, a lua tá cheia e eu não fiz nem nada, ai meu Deus, tem isso, sabe? E tipo, e eu entendo essa vontade, porque eu sou uma pessoa que gosta muito do fazer mágico, eu gosto da prática, eu tenho prazer em sentar no meu altar e puxar os meus incensos, minhas velas, meus óleos, passar 2 horas fazendo as coisas, eu amo fazer isso. Mas às vezes a vida da gente não permite, e quando a vida da gente não permite, a gente não é menos espiritual, menos desse. A gente não é menos espiritual, a gente não é menos bruxa, a gente não é, sabe, é uma visão até meio capitalista, assim, sabe, sem querer 100% trazer para esse lugar, mas essa ideia que a gente carrega de produtividade para absolutamente tudo que a gente faz, sabe? Não dá, gente, é vida que segue, nenhuma divindade vai ficar brava com você, ninguém vai, sabe? A não ser que você tenha especificamente, tipo, feito um acordo, uma promessa, alguma coisa assim, com aquele espírito, e você fala, não, eu quero tal coisa, se eu tiver tal coisa, você me. Vou te dar tal oferenda e você ter falhado nessa oferenda especificamente. No geral, é muito difícil que você leve uma chicotada de volta porque você não fez o devocional naquela semana, sabe? Ai, eu me identifico muito com tudo isso, né? É muito limitante quando a gente coloca a gente numa caixinha desse jeito. Ainda mais assim, ai, você tem que fazer isso. Mano, eu sou mãe agora, eu não tenho tempo pra nada, não tomo nem banho sozinha às vezes. É o Sim, ritual mais básico. É sobre isso. e é isso, sabe? Tipo, tem muitas pessoas que me procuram falando coisas do tipo, eu queria muito estar mais conectada com a minha espiritualidade, mas eu não tenho energia, eu tô fazendo muita coisa, eu tenho não sei o que lá. E eu falo, cara, a tua espiritualidade não é para ser mais um peso para você. Ela tá aí para te alimentar. Ela tá aí para te dar um cinto de ferramentas maior para você poder lidar com a realidade, sabe? Então não é tipo, obviamente que existe a necessidade de você desenvolver uma disciplina, de você cumprir com as coisas que você se compromete, de você, sabe, meditar principalmente, assim, acho que meditar é a coisa mais importante da face da Terra, em primeiro lugar, acima de tudo, sabe? Criar uma consciência com uma concentração, uma capacidade de foco, etc., para que os seus trabalhos sejam mais efetivos, mas quando não dá, sabe? Quando não dá, ninguém vai te tirar a tua carteirinha de bruxa, de feiticeira, de espiritualista, porque você não tá conseguindo fazer as coisas. E muito mais que isso, às vezes, é mudar a ótica mesmo, assim, sabe? Você falou da tua maternidade, e a gente tem conversado muito sobre a tua maternidade, e como o processo da maternidade tem sido um processo extremamente espiritual para você, e como isso tem trazido muita coisa à tona, e, tipo, o que pega mais, sabe? Toda essa vivência que você tá tendo, todo esse contato profundo, ou você, não fiz o banho de rosa branca que eu tinha que fazer na semana passada, sabe? Tipo, É foda. Antes de começar a falar sobre o mês de maio, eu queria puxar um pouquinho do mês de abril. No mês de abril, a gente teve movimentações muito importantes no eixo de Leão, Aquário, Touro e Escorpião, né? O evento mais importante do mês de abril, ele foi o eclipse que aconteceu. Foi um eclipse solar híbrido, que é um eclipse que acontece a cada 100 anos. E esse eclipse, ele movimentou muito as nossas emoções. Tá todo mundo aí sentindo a energia do eclipse reverberando. Não importa se você acompanha a astrologia, o eclipse com certeza impactou a sua vida e impactou a vida de quem tá à sua volta.
A gente teve esse eclipse maldito aí que eu tô sofrendo com ele até. Ai, nossa, cara, eu não vejo a hora de rolar esse outro eclipse pra ver se a minha vida volta pro lugar, assim, porque eu tô toda desorganizada. Mari, você acha que as pessoas que não acompanham astrologia também sofrem o impacto dos movimentos astrológicos, né? Se eu te contar um terço das loucuras que tem acontecido dentro do meu grupo mais próximo de amigos, dos quais 95% não tem nenhum contato com nada espiritual, astrológico, religioso, não tem como negar, sabe? É muito difícil de negar. Tá todo mundo lidando com coisas profundas, assim, sabe? Eu sinto que espero que não esteja falando muita bobeira, mas eu sinto que essa conexão escorpião e touro é muito desse processo de, tipo, olhar para as coisas e trazer essas coisas para o corpo, sabe? Então eu tô vendo as pessoas somatizando as coisas, então eu tô vendo muita gente doente, eu inclusive, sabe? Tipo, a gente mexeu em coisas profundas. Eu, particularmente, passei por uns processos muito intensos no dia do eclipse e, por incrível que pareça, estava acontecendo um monte de coisa. Eu não me toquei que era dia de eclipse. E daí, depois que o rolê aconteceu inteiro, eu falei, ah, tá, ok. Então, sabe? Aquele momento, tipo, tá tudo explicado, sabe? E eu tô vendo muito isso ao redor, assim, sabe? Eu tô vendo muitas pessoas, por mais que não conscientes, os processos sendo afetadas em algum nível, assim, sabe? Obviamente a gente tem mais consciência disso quando a gente vê aonde que tá batendo no mapa pessoal, assim, das pessoas, mas eu acho muito difícil um eclipse dessa magnitude ele passar despercebido, assim, sabe? Mesmo, e eu falo sobre isso às vezes, de tipo, sei lá, a gente tá consciente das movimentações do Mercúrio retrógrado, dos eclipses, essas coisas assim, porque mesmo que as pessoas ao nosso redor não estejam conscientes, a gente estando consciente, a gente consegue entender as atitudes dos outros e agir às vezes com um pouco mais de compaixão, com um pouco mais de compreensão, sabe, de espaço e tipo, né, e às vezes até aconselhar de uma forma mais consciente, assim, as pessoas que estão perto da gente que não tem tanto esse contato mais profundo com as movimentações astrológicas, sabe? Né? Pensando também que mesmo a gente estando consciente, a gente também está passando pelo processo do eclipse, né? Então, Ah, não tem como não, né? Não tem como não. Difícil passar ileso por um período desse, ainda mais com o Mercúrio retrógrado, que apesar de várias questões que levantaram claramente sobre comunicação, claramente questões de conflito básicas de Mercúrio retrógrado, eu tive trocentos problemas com questões com aparelho eletrônico nesses últimos dias, assim, né? Mas esse é o primeiro Mercúrio retrógrado que, talvez por estar no meio desses eclipses e tão intensos, tem sido muito frutífero para mim de um jeito muito interno, assim, sabe? Então eu tenho tido um boom criativo absurdo e uma capacidade produtiva absurda, mas é um lance de tipo das coisas estarem vindo e eu estar recebendo esses chamados para trabalhar, é tudo muito introjetado ainda, assim, sabe? Tipo, eu sei que ainda não é a hora de botar nada disso para fora, mas ele tá, tipo, me dando esse espaço para eu respirar com mais tempo, com mais afastamento, até mesmo das pessoas ao meu redor, com mais introspecção e tal. E esse espaço, junto com, eu acho, com essa profunda, esse olhar profundo que a gente está recebendo dentro do eclipse, está sendo muito frutífero para mim, assim, sabe? De um jeito que fazia muito tempo que eu não sentia essa criatividade tão presente. Que a gente fala muito desse lado negativo do Mercúrio retrógrado, né? E ele tá aí, a gente sabe que as coisas acontecem. Mas essa é a primeira vez que eu sinto tão profundamente um Mercúrio retrógrado criativo e vivo e cheio de coisa, e cheio de insights, cheio de possibilidades, assim, mesmo que ainda não seja a hora de manifestar as coisas explicitamente, assim. porque eu acho que esse eclipse que a gente teve em abril foi um eclipse muito importante para dar espaço às coisas novas, né? Quando a gente está falando sobre escorpião, a gente está falando sobre desapego emocional. Quando a gente está falando sobre touro, a gente está falando sobre gentileza e carinho com a gente, esse espaço que a gente se dá para ouvir. Então, para a gente ter esse espaço para ouvir, a gente precisa entrar nesse lugar de Mercúrio quando ele fala sobre as trocas internas, né? Então, Mercúrio, na minha visão astrológica, ele é um grande capacitador
de que a gente faça esse movimento como se fosse um alquimista, né? O grande mago que está ali fortalecendo o nosso individual, a nossa individuação, e que essa individuação ela só vem a partir desse processo de tomar consciência, expandir a consciência, pegar aquilo que está inconsciente e dar espaço para que a gente veja, para que a gente dialogue. Então, um símbolo, um arquétipo, ele não vai significar nada para você se você não dialoga com ele, né? Então, se você não dialoga com você e com sua alma, esse desenvolvimento e crescimento pessoal, ele fica um pouco limitado, porque você vai estar limitado a esses espaços que você só vai ter com você mesma quando você está falando com outra pessoa, né? Então, isso pode ser um pouco tóxico, não exatamente que você é tóxico para as pessoas, mas pode ser tóxico para você. Porque toda interação física, às vezes a gente tá precisando de um espaço pra gente e a gente fica procurando pessoas que às vezes não cuidam das nossas palavras, às vezes realmente não estão apropriadas assim para ouvir, né? Então, é muito importante também o processo terapêutico dentro dessa tomada de consciência do eclipse, né? Façam terapia, por favor, a gente precisa desse espaço para falar e ser ouvido. 100%. Então, a gente vem em maio sentindo o movimento que a gente iniciou em abril. Na verdade, não foi um movimento que a gente iniciou em abril, é um movimento que a gente iniciou. A vida tem um fluxo, né? Então, depois do novo astrológico, o novo ciclo se abriu e a gente está vivendo um ciclo de muito empoderamento, né? A gente está no ano da lua, a gente está falando sobre limpeza emocional, a gente fez ritual para Hecate, que abriu nossos caminhos. Mês passado, em abril, a gente fez ritual para Sekhmet, que alinhou a nossa estrutura energética, trouxe um centramento muito forte. Então, abril ele vem com toda essa intenção, né? Ele colocou essa intenção muito forte. E quando a gente caminha para maio, o primeiro dia de maio já começa com Plutão retrógrado, né? E Plutão é um planeta de trânsito longo, é o planeta de trânsito mais longo que a gente tem, né? E ele entrou em Aquário no mês de março, se eu não me engano, começando ali os primeiros passinhos definitivos para a era de Aquário. E ao longo do ano, como a gente tinha dito anteriormente em outros episódios, ele vai fazendo esse retorno para Capricórnio e ele só entra definitivamente em Aquário no ano que vem. Então, esse ano, como ele tem esse tom, essa tônica de limpeza emocional, Plutão, que caminha para Aquário, ele é inspirado pela inovação de Aquário e vai retornando para os caminhos de Capricórnio. E eu acredito muito que esse movimento que Plutão faz é também um movimento para que a gente reveja, né? Reveja, revisite, mesmo que seja um período curto ali de retrogradação, visando que o planeta ele tem uma órbita muito longa, né? Fica mais de 10 anos no mesmo signo. A gente está tendo essa oportunidade de olhar de novo para Capricórnio. Então, o que Capricórnio está ali querendo trazer para a gente, né? Quando a gente pensa no símbolo de Capricórnio, eu tenho muito essa visualização de que cada um tem o seu próprio caminho, cada um tem a sua própria montanha para subir. Ele traz uma força muito maior para esse momento de olhar para si. Então, eu sinto que quando a gente fala sobre um processo de limpeza emocional, que é o assunto do ano de 2023, a gente está falando sobre estar no presente, estar no nosso corpo, sobre perdoar o passado, projetar as coisas no futuro de uma forma produtiva, né? Quando a gente fala sobre rituais, a gente está falando sobre colocar a intenção no presente para que isso reverbere para o nosso futuro. Então, o que é que está realmente na nossa mão? Quais são as coisas que realmente estão sob nosso controle, né? Quando a gente está falando sobre signos de terra, a gente também está falando um pouco sobre isso, né? Sobre essa capacidade de organizar, de controlar, de planejar. Então, como que a gente pode usar esse nosso planejador mental, racional, para conseguir construir nosso caminho e ter mais presença em cada passo que a gente dá?
Sim, eu acho que além disso, eu sempre observo muito Plutão como movimentações sociais também, assim, sabe? Como movimentações políticas, socioeconômicas, assim, sabe? E eu achei muito legal o que você trouxe dessa oportunidade da gente dar um passo para trás, assim, que às vezes a gente pensa, e eu acho que a astrologia é um grande espelho para isso, né? Que a gente às vezes pensa que, tipo, quando a gente está andando para frente, a gente só pode andar e qualquer coisa que faça a gente dar um passo para trás é negativa, é maléfica de qualquer forma, né? E eu sinto muito essa coisa do Plutão em Aquário como essa movimentação geracional que a gente está tendo, social, política, de fazer as coisas de uma forma diferente, de fazer as coisas de uma forma mais socialmente inclusiva e revolucionária em algum nível, né? E todas essas coisas, todo esse impulso é tão importante, tão essencial para a gente como sociedade, mas esse retorno para Capricórnio, e eu tenho visto algumas notícias de política que tem corroborado isso, mas com uma ideia de que, tipo, que a gente precisa dialogar com esse espaço tradicional, criar coisas materiais e físicas para que essa revolução, para que essa mudança social realmente tenha terreno para crescer, assim, sabe? Tenha um alicerce sólido em que a gente possa, sei lá, eu penso, por exemplo, no sistema, no atual governo que a gente tem, que é essa ideia de romper com muita coisa que aconteceu nos últimos 4 anos e que é absurdamente importante, mas ainda existem pessoas conservadoras, ainda existem pessoas de direita, ainda existem pessoas desses espaços que precisam, que vão influenciar nos processos, que vão influenciar na criação dessas novas leis e dessas novas diretrizes sociais, e como é importante, tipo, haver um diálogo com esse espaço, como é importante construir isso, assim, sabe? Então eu vejo isso num nível, nesse nível pessoal, como você disse, e nesse nível social ainda mais, assim, essa observação que a gente tem de várias sociedades, vários países fazendo esse movimento, e agora, ok, nós caminhamos para essa mudança, caminhamos para essa diferenciação do que foi no passado. Agora, como que a gente dá um passo para trás e realmente constrói isso de uma forma sólida e duradoura, que é uma coisa de Capricórnio, né? Capricórnio essa coisa do Saturno que, tipo, é pesado, cada degrau é difícil, mas quando sobe não desce mais, né? Quando sobe tá ali, tá construído, tá sólido, tá intenso, assim, sabe? E Aquário, apesar de todas as coisas positivas que tem nesse espaço, ainda não carrega tanto essa solidez, né? Tem uma fluidez muito maior. E eu acho que também quando a gente pensa na mudança social e a gente pensa, tá, então vou dar um passo para trás, eu vou me perguntar, o que eu tenho que fazer para essa sociedade mudar? Eu acredito que a única maneira que a gente muda a sociedade é mudando a nós mesmos. Uhum. Então, quando a gente volta para Capricórnio, a gente tem que estruturar essa mudança interna, porque no final das contas é como se a gente acendesse muitos pontos de luz que vão formando uma rede, de certa forma, uma rede energética, né? Eu acho que isso por si só também reconstrói esses espaços, sabe? E quando a gente fala de Aquário, eu acredito muito que ele também está trazendo toda essa linguagem simbólica. Então a gente está entrando para uma era em que as coisas vão se permitir ser mais subjetivas. É como se fossem criados círculos sociais, mais trocas, mais grupos, mais como se a gente fosse se juntar mais para um objetivo em comum. E esse objetivo em comum seja a expansão da consciência através da meditação. Eu vejo muitos projetos aqui, por exemplo, em Portugal, vejo muitos projetos, encontros de finais de semana em parque para fazer meditação. Não é um só, são muitos. E eu fico, nossa, tá todo mundo se reunindo de uma maneira muito legal. Imagina você reunir 20 pessoas para fazer uma meditação no domingo e entender que esses espaços, eles existem, né? Para que a gente possa pertencer. Então, a Aquário também está falando muito sobre esse pertencimento. Quando a gente dá um passo atrás e a gente olha onde que a gente está pisando, a gente está se colocando no seu próprio lugar. Então, para eu andar para frente, para eu olhar para onde eu estou indo, eu tenho que estar no meu espaço. Sistemicamente falando, é como se a gente tivesse que voltar para o lugar onde é nosso, né? Tomar esse poder que é nosso. E
esse lance das comunidades é uma coisa que eu tenho observado bastante, assim, uma movimentação geral. Eu acho que, em parte, também tem a ressaca do Covid, né? E do isolamento e tudo mais, mas eu tenho visto muito mais as pessoas buscando se conectar, buscando espaços coletivos, sabe? Tipo, dividir. Eu acho que isso é bem a assinatura do Plutão em Aquário, né? E esperamos que depois dessa retrogradação aí, que as coisas ainda caminha ainda mais, né? Porque esse Plutão em Aquário vai ser muito legal para nossa geração, vai ser muito importante para todas essas mudanças que a gente já plantou, mas que sempre custavam para vingar, assim, né? E eu sinto que esse Plutão em Aquário vem para vingar essas mudanças realmente, assim, sabe? Vem tipo pegar forte e deixar para trás essas coisas retrógradas e ultrapassadas que já não servem mais para nossa sociedade, que já não servem, esses ideais que já não servem mais para a gente como pessoas e como sociedade também mesmo. Então, a primeira semana de maio começa com Plutão retrógrado no dia 1º. Esse Plutão retrógrado fica retrógrado até dia 10 de outubro. E ainda na primeira semana, no dia 5, a gente tem uma lua cheia em Escorpião, junto com o eclipse lunar em Escorpião. Esse momento do eclipse, ele é um contraponto do eclipse solar, né? Que quando a gente está falando sobre uma lunação, teve um eclipse solar em Áries/Touro, né? Agora a gente está tendo um eclipse lunar em Escorpião. E esse eclipse lunar, ele acontece quando a Terra está entre a Lua e o Sol. Então, nesse momento do eclipse, a energia da Lua, ela de certa forma está potencializada. A gente não está bloqueando a luz do Sol, né? A gente está potencializando a luz do Sol em detrimento da energia lunar. Então, de certa forma, ali, quando a gente estava no eclipse solar em abril, a gente reverberou essas emoções, agora elas vieram para a superfície, e no dia 5 de maio, a gente tem um eclipse lunar, em que a gente vai iluminar essas emoções, trazer para a consciência tudo aquilo que foi mexido, tudo aquilo que foi realmente colocado na superfície, né? Então, esse é um momento como se fosse uma grande finalização de um processo que foi iniciado ali, né? No eclipse de abril, no final de abril, e vai ser em Escorpião, né? Então, o Escorpião ele vem trazendo todo aquele desapego emocional. Então, quais são aqueles padrões aquelas emoções que a gente vem segurando, 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 que não precisa mais estar aqui. É uma grande limpeza, né? Quando a gente está falando sobre esse eixo de eclipse, principalmente. Esse momento, ele é um dos momentos mais importantes, assim, do ano, ao meu ver. Como que é a tua perspectiva, Mai, sobre trabalhos mágicos dentro de períodos de eclipse? Como é que é isso para você? Como é que você enxerga isso? Como que você funciona nesse paradigma? Eu acho que quando a gente está na energia do eclipse, a gente, de certa forma, está mais vulnerável. Então, eu sinto que existe uma vulnerabilidade relacionada com a energia do eclipse, mas eu sinto que quando a gente vai partir para ritualização, o que importa é a intenção que a gente está colocando. Então, eu também acredito muito que existe uma proteção, né? Eu sinto que a gente, quando a gente vai fazer um ritual, a gente faz um círculo mágico, a gente coloca uma intenção clara. Então, eu acho que, apesar das pessoas terem medo do eclipse, eu super entendo, né? E principalmente por conta disso que no mês passado eu decidi fazer no eclipse, porque é um momento muito importante. E se você está fazendo em grupo com uma pessoa que é capaz de te guiar, você está num ambiente seguro. Então, eu acho que essa é a força que a gente consegue trazer para o ritual em grupo, né? Porque a gente, apesar de ter muitas pessoas, e cada pessoa pode ter uma intenção, cada pessoa está num caminho, a gente está alinhado com um propósito, né? É como se a gente estivesse ali, imaginando que existe um funil em cima da gente o tempo todo recebendo energia astral. Quando você tem várias pessoas em volta fazendo um círculo, a gente está potencializando isso. Então, a transformação, ela acaba sendo mais intensa, né?
Eu acho que, por exemplo, quando a gente fez o ritual mensal na energia do eclipse solar, reverberou muito nas pessoas que participaram de uma maneira que eu nem imaginava, sabe? Porque eu fiz uma meditação guiada e essa meditação ela não foi muito longa e as minhas meditações são muito intuitivas, então tem inicia e termina. Eu sinto quando terminou, sabe? Você sente quando acaba. Eu falei, tá, acabou. Eu fiquei muito naquilo. Tá, espero que as pessoas tenham conseguido acessar essa energia, espero que reverbere. E aí foi assim, as pessoas me comunicando feedback, e, cara, isso aqui tá acontecendo, meu Deus, energia de Sekhmet, socorro. Só que não socorro positivo, né? Porque também a gente nunca recebe aquilo que a gente não tá preparado pra lidar. Isso é uma das coisas que eu acredito muito também. A gente tem o nosso livre-arbítrio, né? E eu sinto que esse livre-arbítrio, então as coisas que a gente recebe energeticamente, elas nunca estão fora do esperado, sabe? Você recebeu algo, você tá... É que às vezes a gente não sabe em tudo que a gente está sintonizado, né? E na maior parte das vezes a gente sabe, mas a gente escolhe não ver. Mas isso também faz parte do nosso livre-arbítrio, né? Que a gente está escolhendo não ver. Eu acredito que apesar da energia do eclipse ser muito forte, deixar a gente mais vulnerável, essa vulnerabilidade é justamente essa vulnerabilidade energética que causa a força da potência do eclipse, né? Porque se a gente não tiver receptivo, a gente também não recebe. Então, a vulnerabilidade é sobre você abaixar um pouco mais a guarda e estar mais receptivo. Então, se a gente, no autoconhecimento, a gente está num processo de espelhar as coisas, a gente espelha muito mais, a gente fica com mais subjetivo do que racional. Então, eu acho que tem vários processos associados com esses momentos, né, de muita força. Sim. Eu concordo bastante com você nesse nível, assim, sabe? Eu não gosto do terrorismo que é feito ao redor de, tipo, você não pode fazer absolutamente nada no eclipse. Eu não indico pessoas a fazerem trabalhos muito intensos e relacionados à transformação ou materialização de coisas específicas, sabe? Eu acho que vale muito a pena se você tiver num grupo, caso e com alguém que possa estar te conduzindo de uma forma como você disse, que o propósito esteja claro, que as coisas estejam bem estabelecidas. E principalmente assim, se você não tem experiência lidando com essas energias e você entende o eclipse como uma coisa extremamente potente, tem vontade de trabalhar com ela, mas ao mesmo tempo com ele, mas ao mesmo tempo ainda não tem muita experiência com essa energia mais caótica que vem do eclipse. Muitas coisas ritualísticas podem ser feitas nesse espaço receptivo mesmo, nesse espaço reflexivo, nesse espaço de observação, sabe? Que às vezes a gente tem muito essa ideia do processo ritualístico e do processo da magia como um processo sempre em que alguma coisa tem que gerar um resultado material e quantificável. E eu sou a favor disso em algum nível, assim, principalmente da gente observar nossa capacidade efetiva dos nossos trabalhos, né? Que senão fica muito qualquer coisa vale, tudo tá bom, tudo tá maravilhoso. Não, a gente tem que ver realmente quais são as coisas que estão funcionando, quais são as coisas que não estão funcionando, que a gente precisa mudar. Mas existe realmente essa necessidade, esse espaço de que a gente, tipo, pare para observar, que a gente pare para olhar para as coisas mais profundamente, a gente se abrir, estar receptiva para essas mudanças que às vezes não são necessariamente ocasionadas pelas nossas duas mãos, assim, sabe? São as coisas que são trazidas para a gente e como que a gente pode lidar com elas, como que a gente pode aproveitar elas de uma forma mais consciente, mas ainda compreendendo de que eu acho uma falácia essa história de que o pensamento é capaz de modificar toda a realidade, tudo que a gente pensar a gente vai manifestar e tudo, sabe? Isso eu acho que é uma coisa muito reducionista. Eu sou completamente contra pensamentos reducionistas desse nível, que é só você fazer isso, é só você fazer aquilo, se você entrar nessa vibração, se você encontrar esse lugar, né? Não, as coisas não funcionam assim, a gente vive num mundo material, regido por leis materiais, a gente vive na natureza, regida por leis naturais, a gente vive numa sociedade regida por leis sociais. Então, se fosse fácil assim, não teria bruxo pobre, ponto, né? Tipo, É, mas, e diga.
Eu ia falar que quando a gente começa a adentrar muito mais esse lugar da espiritualidade, da magia e tudo, você vê que não é nada desse jeito, não é assim que as coisas funcionam. E assim, faz parte o pensamento positivo, faz parte, mas não é esse o real mecanismo das coisas. Isso é uma forma, é uma intenção, um tom que a gente dá para a nossa vida, para o nosso dia a dia, mas não é assim que funciona. Sim, eu sempre bato na tecla, e essa é uma das minhas frases de efeito, assim, que as pessoas até tiram sarro na minha cara, mas eu sempre digo que, tipo, o grande problema da humanidade é querer respostas simples para problemas complexos, sabe? A gente quer uma solução para os nossos problemas. Então, se eu pensar positivo, as coisas vão melhorar. Se eu entrar na vibração, não sei o que lá, eu vou manifestar, não sei o que lá, e vou subir, sei lá, não vou nem usar jargões específicos para não ofender ninguém. E sim, sabe, mas eu acho que a gente fica num espaço, em primeiro lugar, quando a gente entra nesse espaço muito manifestação, eu acho que é um espaço até meio egoísta num nível, assim, sabe? Que não leva em consideração a nossa comunidade, a nossa sociedade, como o nosso crescimento pode ajudar a servir e a complementar o crescimento da nossa comunidade em algum nível. E a gente ignora realmente os movimentos naturais, que são esses movimentos de expansão e contração, de jogar as coisas para fora, mas de internalizar e introjetá-las em algum nível, sabe? E eu acho que o eclipse é esse período de potência, é um período de introjeção, um período de trazer as coisas para dentro, de observar, de estar atenta, de entender que nem toda magia está nas tuas duas mãos, que existem várias coisas ao nosso redor que influenciam esses processos e que você não é, tipo, por mais que o Mercúrio traga essa energia de ação, de botar a mão, de fazer a sua vontade, de organizar, mas ainda mais quando a gente está nesse Mercúrio retrógrado, nesse mago invertido, né? Esse movimento de tipo de ir para dentro, vale muito mais a pena trabalhar nesses processos introspectivos, reflexivos, meditativos. E para isso, a prática que eu mais recomendo, acima de tudo, é o diário mágico, sabe? Eu acho que é muito importante. Eu entendo que às vezes a gente carrega uma resistência em escrever e trazer essas coisas pro papel, assim, talvez por tipo, sei lá, eu vejo as pessoas que trazem essa resistência por causa de questões acadêmicas, de escola, faculdade, não quer levar esse peso de tudo que eu tive que carregar na escola, toda essa coisa, essa obrigação de dadadã, sabe? Tem muita gente que tem essa dificuldade nesse espaço. E eu entendo também como uma pessoa que não necessariamente fui muito agraciada, assim, na escola, na faculdade, carrego os meus trauminhas aí, mas existe uma coisa muito especial que acontece quando a gente bota caneta e papel, assim, sabe? Quando a gente senta e a gente... Não precisa caneta e papel, você pode escrever no Google Doc, não tem problema, sabe? Mas existe uma coisa muito especial que acontece quando a gente pega toda essa amálgama, a forma, né? Essa amálgama, essa coisa inconsciente, bagunçada, e a gente organiza e a gente bota para fora e a gente escreve sobre aquilo, sabe? Então, eu recomendo muito, muito, muito que depois de qualquer processo ágil que você faça, você se permita um tempinho para você escrever sobre aquilo. E mais ainda no eclipse, assim, sabe? Tentar trazer nesse dia ou nesse período uma prática de escrita mais constante, sabe? No final do seu dia, mesmo que você não tenha feito nenhuma prática específica, quais foram as coisas, sabe? E eu recomendo também fortemente as questões relacionadas ao contato com a sombra no eclipse lunar de Escorpião. Eu acho que Escorpião já traz essa potência, a gente já veio com isso desse eixo aí, e a gente tá, e como você disse, né, o Escorpião traz isso para fora, traz isso para cima, né? E para mim trazer isso para fora é trazer isso para consciência, e trazer isso para consciência é trazer isso em algum nível de uma forma organizada, né? Então, a gente fala muito sobre sombra, a gente fala muito sobre contato com a sombra, a gente fala muito sobre mergulhar no nosso interior, e eu acho, e a simbologia que vem de tudo isso, e todas as divindades que a gente trabalha, que apoiam e fortalecem esses processos, mas como sacerdotisa, como bruxa, como uma pessoa que às vezes está em contato com os outros nesses processos, eu vejo que isso fica romantizado num nível, sabe, Maia? Eu vejo que isso fica, às vezes, distante do o que é trabalhar com a sombra no meu dia a dia. O que é integrar a minha sombra? O que é viver a minha sombra na minha
na minha vida cotidiana, assim, sabe? E uma coisa que foi um grande pulo do gato para mim foi isso, foi tipo trazer questões específicas e escrever sobre essas questões específicas que estão relacionadas à sombra. E é um processo que tende a ser difícil, tende a ser duro, tende a gente tem que, em primeira instância, ser extremamente honestas conosco mesmas, assim, durante esses diários, esses questionamentos, mas e corajosas, assim, sabe? Porque a ideia é realmente a gente meter o dedo nos lugares que estão doendo, é a gente se perguntar claramente, sei lá, uma pergunta que eu adoro fazer e responder é, tipo, pegar, sei lá, 5 ou 7 pessoas mais próximas da sua vida. Assim, quais são as pessoas que estão mais perto de você? Quais são as características dela que você não suporta? Que quando elas fazem, tem vontade de ficar violenta, ou aquilo te incomoda muito, aquilo te dói muito. E você olhar e olhar aonde essas características estão em você. Né? Aonde você expressa esses lugares, ou, pelo contrário, aonde você está deixando de expressar essas coisas que essas pessoas estão fazendo, e isso está te doendo porque você não está conseguindo achar um espaço para você expressar essas coisas. Ou coisas do tipo, quais eram as emoções dentro da minha casa, ou dentro da minha família, dentro da minha infância, em que eu não tinha permissão ou não tinha segurança para sentir. Quando eu sentia, eu era reprimida, e quando, sabe? Ou coisas do tipo... quais são os tipos de personalidade ou tipo de expressão externa que quando eu olho me causam um incômodo muito grande, assim, sabe? Eu tive um insight sobre isso quando eu comecei a perceber a rejeição que eu tinha de pessoas hipersexualizadas, que viviam a sexualidade de uma forma muito mais externalizada que eu já vivia a minha. E aquilo me causava quase uma repulsa, assim, sabe? Quase tipo um julgamento que eu sabia que não faz sentido com a minha personalidade externa. Eu não sou uma pessoa que carrega esse julgamento pelos outros, mas quando eu vi essas pessoas vivendo a sexualidade delas de uma forma muito mais aberta do que eu vivo a minha, eu comecei a perceber o quanto isso estava na minha sombra, o quanto a minha sexualidade vivia na minha sombra, e o quanto esse julgamento que eu levava das pessoas vivia dentro de mim, sabe? Eu gosto do processo mágico, como eu disse, eu gosto da ritualística, eu gosto do fazer mágico. Às vezes eu sinto que a gente carrega isso como um ponto final, sabe? E é uma porta de entrada. A ritualística é um portal. É uma coisa que tá aí para que a gente possa acessar outras coisas. Mas ela não tá aí para que ela fique apenas nesse espaço, em que ela viva apenas nesse lugar do inconsciente. Eu acho que não nos serve muito quando ela fica apenas no inconsciente, sabe? Eu acho que nos serve muito mais quando a gente consegue olhar para isso, mergulhar nisso e trazer isso para nossa vivência diária, assim. E a reflexão através da escrita, claramente através da terapia também ajuda bastante, mas através da escrita é muito legal e eu recomendo muito enfim, sempre vou indicar esse tipo de trabalho durante o período do eclipse, ainda mais com essa energia de Escorpião e Touro. Eu acho, tipo, 10. Adorei tudo que você falou, assim, eu já tive muito esse processo de diário mágico. Confesso que hoje em dia eu não tenho muito tempo, mas eu tenho usado muita arte-terapia. Papel em Uhum. branco e giz de cera. Sabe, às vezes só de expressar aquela cor ali, botar aquela cor, olhar aquela cor e fazer a forma e me permitir não usar um caderno. Eu comprei um bloco de folha 4 e aí eu fico fazendo anotações assim e símbolos e às vezes eu só deixo a minha mão fluir e isso já é uma libertação muito grande para mim, sabe? Quando a gente está falando sobre palavras, as palavras elas são muito importantes, né? Elas definem, elas dão forma a algo, né? Então, quando a gente não está conseguindo dar forma às nossas emoções, aos pensamentos, às vezes eles já têm forma, né? Mas a gente precisa questionar para quebrar a forma daqueles pensamentos que, na verdade, muitas vezes eles são crenças que não são crenças que agregam ao nosso valor. São crenças que limitam o nosso valor. Então, quando a gente está falando sobre o processo de limpeza emocional, a gente reverbera essas emoções, puxa elas para cima, e como que a gente integra, né? Exatamente esse lugar de questionar. Porque se eu não questiono, eu não consigo abrir espaço para um novo chegar. Se eu não questiono, eu também não sei qual que é o espaço disso que eu tô vendo. O que eu tô vendo?
sabe? Já tá tão acostumada a ver as coisas do jeito que são, não exatamente preto e branco, mas realmente tem aquelas questões, né? A gente tá falando de um processo de sombra, tem o preto, pelo menos. Tem a sombra preta que a gente não consegue iluminar, a gente tem que iluminar, e quando a gente ilumina, a gente traz cor, né? Então, eu sinto que muito esse processo, que é um processo que a gente consegue observar aqui nesse eclipse lunar, ele também está trazendo aquele ponto específico do eclipse solar que iniciou em Áries, né? Áries, a Lua mudou de signo durante o eclipse. Então, o eclipse iniciou com a Lua em Áries e o oposto complementar de Áries é Libra. Antes disso, a gente tinha tido uma lua cheia em Libra. E Libra é o signo do espelho, é o signo da projeção, né? Então, o eixo de Áries e Libra é aquele eixo eu e o outro. O que que eu vejo no outro? E, na verdade, eu estou projetando sobre mim. E como que as nossas interações sociais, elas estão muito baseadas nesse autoconhecimento, né? E como essa integração que vem a partir desse questionamento do que eu projeto, por que eu estou projetando, ele traz essa cura muito intensa, que é uma cura que vem a partir desse diálogo interno de Mercúrio, né? Então, se a gente está falando do Mercúrio retrógrado, do Plutão retrógrado, que está trazendo esse movimento para dentro, a gente está movimentando esse diálogo interno. E Mercúrio está relacionado à cura de uma maneira tão intrínseca, né? Quando a gente olha o cadiceu de Mercúrio, é o símbolo da medicina, que é o Ida e Pingala, eu acho, dos chakras, né? Que são as duas serpentes que vão se cruzando, que é a própria integração energética, o alinhamento energético que vem a partir desse processo de integração das sombras, né? Então, é trazer para a gente essa parte nossa, esse fragmento da nossa alma que tá ali existindo com a gente, só que por estar na sombra, ele tá levando a gente a fazer escolhas inconscientes. Então, se a gente quer trazer mais presença para nossa vida, a gente tem que trazer mais consciência para as nossas escolhas, né? E eu acho que o autoconhecimento, ele trabalha principalmente nesse espaço a gente trazer mais empoderamento para o nosso caminho e para o nosso passo e para as nossas escolhas e para o que é nosso, né? Então, essa força, esse lugar, assim. É por isso que eu gosto tanto da Perséfone como uma energia para abençoar esses processos, assim, sabe? Eu vejo em todas as. Eu vejo, na verdade, na maioria, 99% das deusas escuras que a gente tem, elas carregam uma face luminosa, elas carregam uma face. Até mesmo a própria Hecate, né? Que a gente tem uma visão dela muito como uma deusa negra, uma deusa escura, mas ela tem a Hecate que carrega as tochas, a Hecate que abre os caminhos, a Hecate que caminha nesse espaço liminal, assim, entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos, e faz essa movimentação. E a Perséfone também, com essas duas faces que ela tem, de Core e de Perséfone, desse lugar de caminhar entre as flores, de trazer essa inocência para nossa vida, que às vezes nos processos de integração sombria e de autoconhecimento a gente acaba ficando dura e a gente acaba ficando com um foco muito intenso para esse lugar, e eu acho que a Perséfone, a Core, ela vem como a energia do sol, assim, como a energia de trazer a gente de volta para essa superfície, de lembrar a gente dos processos luminosos, de lembrar a gente que a gente não está fazendo esse mergulho na sombra à toa, assim, por diversão, por diversão jamais vai ser, né? Mas porque sim, assim, sabe? Tipo, que isso tá aí para que a gente possa viver a nossa vida na superfície, quando a gente é chamada para estar na superfície, de uma forma muito mais feliz, muito mais integrada, em que a gente não venha carregando essa mochilinha pesada nas nossas costas, em que a gente sai vomitando em cima de todo mundo sem consciência, assim, sabe? Então, a funcionalidade do trabalho sombrio é essa, é de tipo, fazer com que a gente viva uma vida mais integrada, que a gente viva uma vida em que a gente seja mais capaz de observar as ciclicidades dos processos, a gente observar os momentos de recolhimento, os movimentos de expansão, e que a gente possa cada vez mais, como eu estava falando com a Maia esses dias sobre essas questões de projeção, e os jungianos falam muito sobre isso, que tipo, viver no mundo é projetar os outros, a gente sempre vai estar projetando. O processo de projeção é uma coisa natural do ser humano, é assim que a gente caminha na humanidade, sabe? Mas o lance é, tipo, às vezes é com
consciente dos processos mesmo, assim, estar sabendo que, tipo, ok, isso aqui não é da pessoa, isso aqui é meu e tudo bem, assim, tudo bem que eu esteja jogando isso, mas, isso, sabe, eu não tô... O Jung tem aquela frase que fala sobre enquanto você não trouxer o inconsciente para o consciente, ele vai gerir a sua vida e você vai chamar isso de destino, né? Enquanto você não trouxer essas coisas para fora, elas vão estar colorindo todas as suas experiências e influenciando todas as suas experiências, e você vai estar nessa postura de que, porque é isso mesmo, porque minha vida é assim, porque eu sou desse jeito, porque... E, tipo, não, sabe? A gente tem muito mais agência, muito mais possibilidade nos nossos comportamentos, nas nossas atitudes, nos nossos relacionamentos, do que a gente acha que a gente tem. Claramente não é tão preto no branco assim, obviamente existe uma interseção entre o que está ao meu alcance e o que é do outro, o que é da sociedade, o que é da natureza, enfim, o que mais que é fora de mim, mas a partir do momento que eu tomo o que é meu nas minhas mãos e eu falo isso aqui é meu, isso aqui é o que eu tenho aqui, e mesmo que eu não tenha agora a capacidade de sublimar ou integrar isso completamente, eu tô consciente, eu tô vendo, sabe? Eu tô tipo, ok, eu tô aqui, você tá no meu campo de visão. Eu posso não ter todas as ferramentas para, sei lá, resolver o meu complexo materno e não projetar o meu complexo materno nas pessoas. Mas eu tô vendo quando eu tô fazendo isso. Eu sei quando eu tô projetando esse complexo materno nos outros. Versus isso aqui tá só, bum, me atingindo de tudo quanto é lado, e os meus relacionamentos estão sendo afetados, e minha vida tá sendo afetada. E eu só acho que é porque sim, porque Deus quis, assim, sabe? Esse outro lado da Perséfone, né, que é esse lado solar, a gente tá justamente buscando esse diálogo interno porque a gente, dentro da astrologia, né, dentro de tudo, de certa forma, a gente tá buscando essa consciência solar. A gente tá buscando essa luz dentro da gente, essa iluminação. Então, se é isso que você tá querendo, esse é o momento. Não é para deixar para depois. Esse é o ano, esse é o mês, sabe? É muito legal como durante esse ano de 2023, todos os meses eles estão se movimentando muito justamente para deixar o ambiente mais propício para você, se você quiser trazer a consciência, você vai conseguir. Então a gente está sendo chamado realmente para olhar para isso esse ano, né? E é muito engraçado. Eu já peguei 3 revoluções solares seguidas que a pessoa está vivendo o mesmo Kim de nascimento. Então, é como se ela estivesse vivendo a energia dela mesma. Olha só. Então, para buscar esse próprio que vem a partir de olhar para as sombras e entender que a natureza é assim. A natureza é assim. A gente tá dentro desse processo para sempre. A gente nunca vai conseguir chegar numa integração completa. O nosso inconsciente nunca vai ser totalmente iluminado. Ele não seria mais inconsciente. Inconsciente é porque tá escondido, tá inconsciente. E quando a gente tá no pensamento positivo, que só o pensamento positivo resolve tudo, na verdade você tá deixando de viver os momentos sombra. Então, na verdade, só estar em pensamento positivo não vai mudar muita coisa. Vai deixar com que as coisas continuem sendo inconscientes, né? A gente precisa de espaço pra chorar, pra ser triste. E ser dramático, gente. Ai, meu câncer precisa de drama. Eu preciso sentir drama na minha vida. Eu sou a personagem principal da minha vida e às vezes falta muito isso, né? Falta muito. Eu concordo 100%. O objetivo final é muito mais, na minha concepção, é muito mais trabalhar de um lugar consciente integrado do que necessariamente trabalhar de um lugar luminoso, sabe? A luminosidade já não eu já entendo a luminosidade como uma integração. E quando eu falo de integração, eu falo de ser eu mesma autenticamente, o mais autenticamente possível. E todas essas coisas são parte de mim. O Jung também, eu vou trazer muito Jung, né? Não adianta, tá no meu repertório. O Jung fala muito sobre isso, tem uma frase dele que ele diz que nada do que é da natureza humana é alheio a mim. Nada do que existe dentro da realidade, da vivência humana, é alheio a nós. Então, olhar para essas coisas obscuras, olhar para essas coisas difíceis, para essas coisas feias, para essas coisas pesadas,
sabe? Para essas coisas sujas e obscuras e densas, e reconhecer que elas também fazem parte de nós, e reconhecer que a gente também carrega isso, e reconhecer que a gente também é violenta, e reconhecer que a gente também é injusta, que a gente é egoísta, que a gente é dramática, e todas essas coisas, elas são nós mesmas, assim, sabe? Elas são parte de quem a gente é. E viver uma vida integrada não é viver uma vida em que você é menos violenta. Talvez eu seja menos violento no sentido de que eu vou utilizar minha violência de uma forma consciente. Eu vou utilizar minha violência de uma forma que seja necessária. Quando ela precisa ser ativada, ela vai estar ao meu alcance e ela vai ser destrutiva no ponto em que ela precisa ser destrutiva. Mas não, porque daí quando eu não acesso a minha violência, não acesso o meu conflito, não acesso a minha raiva, eu viro um peso de porta, eu viro sabe, como você falou, uma coadjuvante da minha própria vida, em que as coisas acontecem para mim e eu não tenho agência nenhuma do que eu posso fazer a respeito disso, sabe? Em abril, quando a gente falou sobre Sekhmet, a gente está falando justamente sobre isso. Que Sekhmet fala, eu só preciso ver. Você não precisa necessariamente colocar a raiva em ação. Você só precisa estar num espaço seguro, você com você, para permitir que aquele sentimento seja visto. Então, criar esse espaço dentro da gente, quando a gente está falando sobre diário mágico, sobre arte terapia, sobre ritual diário, é sobre criar um espaço de conexão com a gente mesmo, com as nossas intenções, com o nosso processo e principalmente com as nossas emoções, né? Porque o eixo de touro escorpião que a gente está movimentando nessa primeira semana de maio, que na verdade vai reverberar aí pra caramba, é justamente sobre isso. Eu sendo taurina e tendo um processo muito forte dentro de escorpião, eu tive muito medo ao longo da minha vida, achando que se eu desse permissão para os meus sentimentos aparecerem, a minha vida ia se destruir. Tudo que eu construí agora vai cair. Sabe? Porque não existia aquele momento eu comigo mesma. Então, sempre que os meus sentimentos eles apareciam, eles já apareciam pro outro e o outro não vai entender. Ninguém Sim. vai te entender do jeito mais amoroso possível, porque essa frase ninguém te entende é uma coisa que me machucou por muito tempo. E na verdade ninguém vai, porque você tem que ser responsável por isso. Existe uma coisa chamada autorresponsabilidade, e quando a gente entra nesse espaço de autorresponsabilidade, não é culpa do outro que não quis ouvir, não é culpa do outro que fez isso. Na verdade, a gente traz esse olhar muito gentil pra gente e isso se expande para os outros. Então, quando a gente trabalha a nossa visão sobre a gente, a nossa própria integração, o amor ao outro, a gentileza ao outro, todas as virtudes, elas vão vir naturalmente, né? E dentro da nossa vida, eu acho que existem virtudes e condicionamentos. Então, a gente trabalha esses condicionamentos a partir das nossas sombras, mas sempre buscando as virtudes. Compaixão, sabedoria, devoção. E todas essas virtudes estão relacionadas, primeiro, a gente conseguir oferecer essas virtudes pra gente, né? E até falando de projeção, né? Tipo, a gente falou tanto sobre projeção e eu sempre me pergunto, tipo, a gente projeta e a gente enxerga a nossa sombra em tanta gente, a gente olha pra nossa sombra em tanta gente. Quando foi a última vez que a gente olhou a nossa luz numa pessoa, assim, sabe? Quando foi a última vez que a gente, tipo, olhou uma pessoa fazendo algo maravilhoso e sendo linda e e aquilo gerou na gente, ao invés de um processo de inveja, um processo de falta, gerou na gente um processo de espelhamento, assim, sabe? Amor, né? Uma professora de tarô minha falava sobre isso, fala sobre isso, sobre, tipo, a sua capacidade de olhar uma coisa e enxergar beleza, enxergar virtude, enxergar luminosidade nela, ela só existe porque ela tá dentro de você, porque você tem esse amor dentro de você. Quando você olha para um arco-íris, quando você olha para um pôr do sol, quando você olha para uma cadeia de montanhas, quando você olha para o oceano infinito e aquilo te toca e aquilo te preenche de alguma forma, é porque aquilo tá dentro de você. Então a gente carrega muito essa coisa do eu tô vendo a negatividade no outro porque a negatividade tá em mim. Claramente, isso é verdade, em algum nível, sim, com certeza. A gente consegue enxergar essas coisas porque elas estão dentro da gente.
Mas e as coisas positivas? E a nossa capacidade de fazer poesia com a vida? E a nossa capacidade de amar as pessoas profundamente? E a nossa capacidade de elevar as pessoas que estão ao nosso redor e lembrar delas, da potência delas, e lembrar elas, sabe? De agir desse lugar amoroso, só existe porque ele tá dentro da gente também, sabe? Então, às vezes, é isso que a gente fala sobre equilíbrio, assim, sabe? É essa dança, esse processo que é sempre um movimento, nunca é uma coisa estática, nunca é uma coisa que você vai chegar num ponto final. Sempre é um lugar de, tipo, ir para um lado e foi um pouquinho demais, daí vai para o outro, daí vai um pouquinho demais, vai para um lado. E essa é a dança de Shiva que a gente fala, né? Essa movimentação rítmica, cíclica da vida mesmo. Beija-flor é o animal perfeito para isso, né? Que a gente vai beijando e admirando as coisas à nossa volta. Tipo, como se a gente estivesse dividindo a alegria de estar vivo, né? Quando a gente entra nesse espaço de liberdade de ser quem a gente é, porque a gente existe dentro da gente. E a gente não se abandona, e a gente tá aqui. E... Eu queria só finalizar essa conversa para falar sobre uma coisa um ponto de observação que eu tive nos últimos tempos, que é como o meu olhar amoroso comigo mesma e cuidadoso comigo mesma me tornou uma pessoa muito menos julgadora com os outros, assim, sabe? Eu percebo muito que o oposto, assim, sabe? Quando eu tô olhando para as pessoas de uma forma crítica e dura, eu sei que eu tô num processo de olhar para mim de uma forma crítica e dura. E a gente pode trabalhar isso dos dois eixos. Você tem a oportunidade de trabalhar isso das duas pontas. Tanto, tipo, puta, eu tô julgando essa pessoa, tô me incomodando com o jeito que ela tá agindo e tipo, como que eu posso melhorar o meu relacionamento com ela para melhorar o meu relacionamento comigo e vice-versa. Como que eu posso ser mais gentil comigo e mais cuidadosa e mais amorosa comigo para que eu possa transparecer isso para os outros, assim, sabe? Oportunidades não faltam. E quanto mais a gente se ama, quanto mais a gente se acolhe, se recebe, se cuida, menos as pessoas vão incomodar, menos as pessoas vão te encher o saco, menos as pessoas vão te engatilhar, sabe? Só tem ganha nesse processo, assim. Não tem nada de perda nesse processo, é 10. A gente não precisa ser gentil o tempo todo, né? As pessoas também não precisam ser gentis com a gente o tempo todo. E a gente tem que entender que as pessoas também têm que ter espaço para serem quem elas são. Então, por exemplo, vivendo um casamento, esse espaço, por exemplo, às vezes eu tô mais crítica, eu sei que eu tô sendo mais crítica. Então eu tô vivendo um processo de integração consciente, mas eu não deixo de ser crítica naquele momento, sabe? E ao mesmo tempo, o meu marido, quando ele tá em momentos assim, eu sei, e eu fico, tá, ele tá vivendo esse momento, esse aqui. Eu agora tenho, não é exatamente uma obrigação, mas se eu estou num ponto amoroso comigo, eu acabo acrescentando no próprio processo da outra pessoa, sendo gentil, entendendo que é aquele processo que ela tá vivendo, né? E eu acho que assim a gente vai reformando as coisas à nossa volta, né? Então, como que a gente muda uma sociedade? A gente muda as nossas relações, né? Exatamente. Aí Plutão é conversa, né? Só Plutão e o eclipse, ó, muito pano pra manga. Quando a gente fala sobre esses planetas retrógrados, sobre esse espaço da cura, espaço interno, sobre diário mágico, sobre tudo aquilo que envolve uma intimidade com a gente, tem muito o que falar. Eu sinto que esse projeto inteiro, de certa forma, ele tá sempre batendo nessa tecla, porque eu sinto que é sobre isso. Esse é o principal objetivo, que às vezes é tão difícil botar em pequenas palavras, né? São símbolos e símbolos e símbolos que são infinitos. A gente pode falar por horas só sobre como que funciona o processo de integração. Mas também eu acho que são os pontos mais importantes do mês, né? Que já vem no início de maio. Eu acho que maio, assim, desde a hora que eu comecei a entrar no campo, assim, de maio, eu tava sentindo uma energia 5, né? E para mim é o melhor mês. Eu adoro o número 5. Eu acho que é um número muito jupiteriano, é um número de muita exploração, é um número muito otimista. Então, eu sinto que apesar da gente ter esses movimentos eles podem ser otimistas. Não precisa ser aquele mergulho doído e aquele sofrimento e sabe, só de saber que você não tá sozinho, sozinho nesse espaço do autoconhecimento, tá todo mundo vivendo isso,
Tem pessoas que estão vivendo isso todos os dias. Por exemplo, eu trabalho com isso, então eu vivo isso numa maneira, numa perspectiva que demorou para eu perceber que não é todo mundo que vive assim. Não é todo mundo que tem o objetivo da vida se elevar espiritualmente, se trazer consciência, sabe? As pessoas estão vivendo a vida delas. Então, é legal também mostrar que você não tá sozinho e se você precisar de ajuda, você consegue facilmente fazer contato, né? Tem ali o nosso ritual, a gente vai fazer um ritual esse mês. Dá para você participar, dá para você entrar nesse espaço de diálogo, dá para você interagir, dá para você se permitir ter uma experiência diferente também. Porque não é todo mundo que viveu um ritual, um processo de meditação. E então, nesse eclipse lunar, eu e Mari, a gente pretende fazer um ritual mensal nesse mês de maio. Então, vocês já estão convidados a participarem. Vai ser na segunda semana de maio. A gente vai fazer conexão com Perséfone. A gente provavelmente vai falar sobre muitos outros símbolos que a gente vai sentir de trazer aqui. E visando, né, fazer na segunda semana de maio, porque logo depois a gente tem uma lua minguante em Aquário. E essa lua minguante, eu sinto que é esse momento da gente trazer essa maior limpeza emocional, a limpeza para o campo e trazer esses questionamentos à tona. E também falando sobre toda essa questão de Aquário, dessa mudança interna, dessa linguagem simbólica. E logo na terceira semana, que a gente vai sair de Mercúrio retrógrado e ter vários novos outros posicionamentos, tipo Mercúrio em Touro, Lua Nova, Marte em Leão, que a gente ainda vai falar aqui no decorrer desses episódios, a gente vai entrar num outro ciclo. Mesmo que seja ainda no mês de maio, o tempo ele não é dessa maneira dentro da astrologia. Dentro da astrologia é muito mais sobre ciclos de lua e ciclos solares. Nessa segunda semana, a gente tem Vênus em Câncer e Lua minguante em Aquário. Ai, Vênus em Câncer. Sim, gostosinho Vênus em Câncer. Vênus, para mim, dentro dos movimentos astrais, é esse grande imã que começa a aterrar as energias que vão ser trabalhadas no próximo mês. Depois desse momento da lua cheia em Escorpião, que vai ser o eclipse lunar, então Vênus já começa a entrar nesse território canceriano no dia 7 de maio. Ele começa a atrair energia para esse signo que está muito relacionado com a Lua em si, né? Então, Vênus agora, se não me engano, está em Gêmeos, né? E vai mudar para Câncer. E logo no final do mês o Sol entra em Gêmeos, aí vai começar a temporada geminiana, digamos assim. E Câncer é esse signo que trabalha a infância. Se parar para pensar, o signo de Câncer, ele está relacionado com as nossas primeiras experiências emocionais. Então, é sobre essa vivência, quando a gente fala, por exemplo, de todo esse lugar da integração do Sol, a gente está falando sobre olhar para a gente como adulto dentro dessa perspectiva que já fomos uma criança, né? Já estivemos nesse lugar de total inocência e fomos construindo as nossas percepções e as nossas crenças até chegar aqui hoje. Então, Vênus em Câncer, eu acredito que venha muito com esse tom de buscar mais a fundo essas experiências emocionais que muitas vezes moldam quem somos hoje. E olhar para isso também é fortalecer esse arquétipo lunar da mãe que cuida, da cuidadora, que também tem essa ligação com o touro por conta da Vênus, né, dessa energia venusiana, mas eu sinto que a energia lunar, ela traz um outro tom para essa mãe. Não é só uma mãe que nutre biologicamente, é uma mãe que nutre emocionalmente, que tá ali para colher as emoções criança, né? Então, de que forma que a gente dá esse espaço para nutrir as nossas próprias emoções e quando a gente está falando também, sem estender muito aqui nesse primeiro contato com o Vênus em Câncer,
quando a gente olha para a Lua no nosso mapa astral, a gente está falando sobre as nossas necessidades emocionais. Que a gente às vezes busca, vai projetar em cima de um relacionamento, que vai projetar em cima da mãe, do pai, do chefe. E a gente vai começando esse esquema de projeções, né? Então, Vênus em Câncer, eu sinto que vai trazer essa força muito grande desse cuidado com nós mesmos, que quando a gente cuida da gente, depois a gente cuida do outro naturalmente, sem muito esforço, né? Eu acredito. E por conta do Sol estar em Touro, eu sinto que essa Vênus ela ainda tem mais poder materno ainda do que qualquer outro momento, né? Então a gente está falando super sobre uma junção de arquétipos ali, de símbolos, né? De símbolos maternais. Enquanto estava falando, na minha cabeça veio a imagem de tipo de um jantar que a gente faz para as pessoas que a gente ama, assim, sabe? Para esse espaço de cuidado e de acolhimento e de receptividade, que, como a gente disse anteriormente, eu acho que as duas pontas do espectro ajudam, assim, sabe? Claramente a gente não pode ficar só de um lado nem só de um outro, mas, tipo, o lance é a gente nutrindo os nossos relacionamentos e trazendo esse olhar para os nossos relacionamentos e trazendo esse olhar para as coisas que a gente valoriza. Quando a gente fala em relacionamentos, não só necessariamente só nossos relacionamentos interpessoais, mas nossas relações, ponto, né, com as coisas que a gente valoriza na nossa vida, etc. Trazendo esse olhar receptivo e cuidadoso, que é da natureza de Câncer, né, que é da natureza da Lua, que é da natureza da introspecção, eu acho que a gente gera tanto do lado de fora quanto do lado de dentro uma possibilidade de acolhimento muito maior, principalmente porque eu acredito que esse mês, com todas as questões, com Plutão, com Mercúrio retrógrado, com o eclipse em Escorpião, tá uma movimentação interna muito grande e necessária, né? Tipo, importante, mas ao mesmo tempo eu sinto que essa Vênus em Câncer vem para dar uma acolhida para esse processo, assim, sabe? Primeiro, na minha sensibilidade, vem nesse espaço de dividir um pouco isso com os outros também, sabe? A falar um pouco mais sobre a nossa família hereditária, mas também a nossa família de coração, as pessoas que compreendem a nossa família e que nos dão o apoio, o suporte que a gente precisa para passar por isso, e talvez seja um bom momento para dividir isso de um lugar amoroso, dividir isso de um lugar de compreensão, às vezes nem necessariamente com a função de, assim, sabe, mas simplesmente, tipo, fazer alguma coisa amorosa por alguém que é especial para você, assim, sabe, fazer uma comidinha gostosa, de coração, ou se você, tipo, não tá conseguindo cultivar esses relacionamentos, trazer essa autopercepção para você mesma, assim, sabe? Ser mais cuidadosa, ser mais acolhedora, ser mais maternal com os seus processos, assim, eu acho que tudo isso é uma boa medicina para toda a movimentação sombria, interna, intensa que a gente vem vindo, assim, sabe? Vênus em Câncer sempre me parece, tipo, uma lareira acesa, uma sopa quentinha, um espaço mais caseiro, mais recolhido, mas ao mesmo tempo com bastante amor, com bastante nutrição, com bastante receptividade, sabe? Esses rituais de cuidado pessoal, né? Dessa manutenção desse espaço, de valorização, né? De valorizar quem nós somos, as nossas características, passar a mão no nosso corpo, passar um hidratante, sentir, colocar o perfume que gosta, a roupa que gosta. São coisas assim que a gente observa nesses signos, né? E essa combinação parece muito, muito bacana, essa oportunidade que a gente está tendo em maio, porque em abril a gente teve uma lua crescente em Leão. Então a gente cresceu dentro desse arquétipo solar e o Leão, para mim, tem uma super conexão com essa satisfação pessoal, né? Como que a gente busca a nossa própria satisfação pessoal e não precisa esperar que alguém faça, né? Esperar que alguém faça uma sopinha, uma comida que você gosta, que alguém venha aí. Sempre esperar pelo outro para se satisfazer no âmbito pessoal é sempre estar numa dependência, né, emocional. Então aqui a gente está também falando muito sobre de que forma que a gente se liberta dessas amarras, né? Então, depois de Vênus em Câncer, que vai ser no dia 7 de maio,
No dia 12, a gente tem a lua minguante em Aquário. Então a gente cresceu o leão, a gente tá nutrindo todas as nossas relações internas, vem se nutrindo com muita força em Vênus em Câncer. E a lua minguante em Aquário, eu sinto que ela vem num processo de entender o que eu não preciso mais dentro das minhas relações. O que eu não preciso mais dentro da minha sociedade, das minhas relações interpessoais, o que eu não preciso mais procurar, buscar, que eu posso encontrar em mim, né? Porque eu acho que esse eixo de Leão em Aquário traz muito essa questão de que quando eu sinto que estou inteira, eu consigo pertencer com liberdade. Sim. Eu tava pensando sobre a Vênus em Câncer versus essa lua minguante em Aquário, no sentido de, tipo, eu abrir esse espaço para receber essa energia familiar, tá? E mais uma vez, quando eu falo em família, eu posso falar muito mais em comunidade do que necessariamente em família. Eu acho que a gente pode ampliar esse contexto, né? Sobre. Eu acho que a gente vive num espaço muito cada vez mais isolado, e a gente falou sobre isso no começo do episódio, né, sobre essa busca que as pessoas têm tido de estar em comunidade, de estar em espaços, estar em espaços coletivos receptivos e amorosos em que as pessoas dividem algo em comum, não necessariamente só o sangue, mas tipo um ideal, uma busca, uma forma de pensamento. Eu acho que a Vênus vem crescendo muito isso dentro da gente, assim, sabe, de encontrar mais, se conectar mais, se abrir mais para outras formas de amor, se abrir mais para outras formas de conexão com as outras pessoas ao nosso redor, descentralizar essa ideia do amor romântico como o amor principal na nossa vida, como a nossa busca principal, e talvez encontrar muito mais espaços de conexão não romântica, platônica, familiar, em outros lugares. Eu acho que Vênus possibilita isso muito, e eu acho que Câncer traz muito isso para o nosso coração, assim. Traz isso como talvez até uma forma da gente se reconectar com as necessidades emocionais que a gente tinha, que a gente jogava dentro da nossa família mais próxima, e talvez não tenha recebido isso de alguma forma, não por maldade nem nada, mas por incapacidade e por questões da vida, etc. E a gente tem essa oportunidade como adultas conscientes de buscar isso não só na gente, e eu acho que é importante que a gente busque isso na gente, e a gente não projete isso sempre no outro, mas a gente não é autossuficiente, ninguém é uma ilha, entendeu? E essa ideia, mais uma vez, de tipo, de que eu tenho que sempre buscar tudo dentro de mim, todas as respostas estão dentro de mim, sim, também, mas a gente é um ser humano social, sabe? Então, quando nos falta essa possibilidade de espelhar, essa possibilidade de relacionar, essa possibilidade de conectar, a gente fica meio capenga. E daí a gente faz essa movimentação nessa Vênus em Câncer como uma coisa mais. Não consigo tirar a imagem da minha cabeça de um jantar com os amigos e de receber todo mundo ao redor de uma comida quentinha, ou talvez gerar um espaço de acolhimento para alguém que está meio afastado da sua vida e você quer trazer ele de volta, ou ir atrás de um espaço de acolhimento externo que você está buscando há algum tempo e você não está recebendo, enfim, isso pode ter muitas caras. Mas a gente faz toda essa movimentação relacional e a gente, mais uma vez, faz um check-in de volta, dá um passo atrás e fala, ok, tudo isso é legal, tudo isso é ótimo, agora quem sou eu e o que daqui eu posso limpar para levar para esses relacionamentos de volta? É sempre um vai e vem, né? Tipo, joga pro coletivo, volta pro individual, joga pro coletivo e volta pro individual. E eu acho que a lua minguante Aquário, como você pontuou, traz essa possibilidade, assim, sabe? Da gente, tipo, ok, não, bacana, legal, mas quem eu sou dentro desse espaço, mas quem sou eu mesma, autêntica e individual e original e tudo mais, sabe? E não dá para ficar sempre num movimento eremita, né? O eremita é muito importante, a gente tem que ter noção. Assim, para mim, o eremita ele tá muito dentro dessa arquétipo capricorniana, né, que a gente falou no início, de entender qual é o nosso caminho, de buscar alimentar essa chama da sabedoria dentro da gente, e como a gente precisa desses momentos que são rituais nossos para contato com o eremita, para contato com Perséfone, que é uma grande sacerdotisa, né? No meu oráculo, a sacerdotisa tem um caranguejinho, acho que é na carta da sacerdotisa, né? Que é o caranguejo de Câncer.
que é esse contato que a gente faz com essa parte da gente que não ainda foi envolta pela racionalidade, né? Então, quando a gente pensa que Câncer é o oposto complementar de Capricórnio, quando a gente está falando sobre esse eixo, a gente está falando sobre aspectos que ainda não foram iluminados pela racionalidade, né? De entender que quando a gente fala que as nossas emoções moldam os nossos caminhos, é justamente por conta disso. Porque ali, Capricórnio, ele vai trazendo a racionalidade para essas emoções também, e vendo, olha, você não precisa ficar nesse lugar, esse lugar não te cabe mais. A gente pode trazer uma amorosidade que, por muitas vezes, a racionalidade pode parecer um pouco pesada, às vezes, né? Eu lembro que no primeiro episódio do Guia das Estrelas, a gente estava falando sobre o mês de fevereiro, e a gente estava num movimento pisciano de quebra de ilusões muito forte, com vários planetas ali permeando peixes, né? E eu sinto que hoje a gente consegue entrar nesse lugar de leão, desse lugar dessa iluminação dessas emoções, porque a gente se dispôs a quebrar essas ilusões que a gente está sempre alimentando, né? Eu tava vendo no TikTok que falava assim, dentro da psicologia, esses pensamentos, eles são uma parte da nossa psique que sugerem a interpretação para aquele momento. Então, existe uma necessidade da gente se colocar como observador para a gente perceber se esses pensamentos eles condizem com a nossa interpretação, a interpretação que a gente quer dar para aquela situação. Então, ele não me respondeu, deve ser porque eu sou isso e isso. Então, a gente está sempre reafirmando, às vezes, as nossas dores, né? E esse movimento de se acolher, já que a gente está falando sobre um movimento que está muito introspectivo também, por conta de todas essas retrogradações, é também se colocar como observador para a gente não se chicotear mais, né? Para a gente não olhar mais para a nossa dor e reafirmar ela o tempo todo e conseguir sair desse espaço. Então, eu sinto que essa lua minguante em Aquário, ela pode vir muito com essa tônica, né? Aquário é um signo de ar que está relacionado com todo o nosso campo mental. Então, eu sinto que Aquário, ele vem com um grande detentor de uma sabedoria, né? E quando a gente se coloca como observador, a gente se coloca como esse ser sábio. Fala, olha, existe uma maneira de você olhar para isso que não precisa ser tão pesada, não precisa ser tão também tão amorosa, de uma forma assim, de ser amorosa até demais, que se afogar demais também mata, né? Mas de certa forma encontrar aquele equilíbrio, né? E quando a gente está falando, e como você mesmo falou, a gente está sempre indo para um polo e para o outro, e a vida é sobre isso, né? A gente vive nesse espaço dual. Mas como que a gente consegue encontrar esse terceiro ponto, né? Quem que é esse terceiro ponto? Como que a gente dá espaço para esse terceiro ponto? Eu reflito muito sobre equilíbrio, sabe? Sobre esse ponto central. E eu tenho pensado muito sobre o equilíbrio como uma coisa que não existe num espaço estático, que é uma busca que a gente tem constantemente. A gente tem sempre uma ideia de que vai haver um momento em que as coisas vão ficar estáticas o suficiente e eu vou encontrar o equilíbrio, a iluminação, o ponto central. E ela não é uma coisa que existe, é que nem uma bicicleta mesmo, assim, sabe? Ela só se equilibra porque ela continua movimentando. Então o equilíbrio, muitas vezes, vai ser estar mais para um lado ou estar mais para o outro, sabe? Não é necessariamente essas duas coisas vão gerar um ponto exatamente no meio entre a minha, sei lá, vou dar um exemplo tosco, mas tipo, entre a minha codependência e a minha individualidade. Eu vou achar um lugar em que eu vou estar exatamente no meio entre a minha codependência e a minha individualidade. É muito mais, para mim, com o passar do tempo, eu tenho mais observado que é muito mais sobre, mais uma vez, como a gente disse, dançar entre esses dois lugares, entre esses dois polos, e entender que às vezes eu vou estar mais para cá, às vezes eu vou estar mais para lá, às vezes eu vou estar mais para dentro, às vezes eu vou estar mais para fora. E o equilíbrio muitas vezes é isso, assim, sabe? É tipo, talvez num nível reduzir um pouco a extremidade dessas duas pontas, assim, na medida do possível, mas a gente não vive num mundo em que a gente vai achar um lugar perfeito, sabe?
o centro exato das coisas, em que a gente vai estar ali inabalável e consciente de tudo, e agindo, tipo, mais uma vez, a gente vive numa natureza física manifestada. E se houvesse isso, a gente viveria, sei lá, numa primavera, no outono, o tempo inteiro. Assim, a natureza caminha para suas escuridões e as suas luzes de uma forma muito normal. É assim que é. E eu sinto que é um pouco isso, assim, sabe? Essa que é a nossa eterna busca de ficar dançando de um lado para o outro, pingando de um lado para o outro e entendendo o que eu preciso aprender em cada um desses lugares, sabe? Para mim isso hoje é mais equilíbrio. Para mim isso é encontrar esse lugar, assim. E eu acho muito bonito como tudo em algum nível reflete isso, assim na Terra como no céu, né? Tipo a compreensão astrológica, quando a gente se debruça sobre isso, a gente se debruça sempre com essa possibilidade de, tipo, de estar num canto e de repente tem uma oportunidade da gente estar no outro canto, e daí de repente volta para aquele lugar, e daí vem mais uma coisa, e vem mais uma outra, e tipo, e o trabalho sempre vai acontecer, ele sempre vai gerar coisa, e a gente nunca vai estar parada, e é muito mais, tipo, a gente se adequar ao movimento, se adequar à dança, se adequar a movimentação que está sendo imposta para a gente. E mesma coisa das movimentações terrenas, telúricas, as movimentações sazonais e as movimentações, sabe? Até mesmo sociais, se a gente tiver um olho, como você disse, essa capacidade de observadora, de aquário, essa capacidade desapegada em um certo nível, assim, mas tipo, mais racional em algum nível, a gente se colocar nessa postura de observar isso. Por que não a gente entender que o que acontece do lado de fora acontece do lado de dentro? Que eu não posso esperar que seja verão o tempo inteiro, eu não posso esperar que seja inverno o tempo inteiro. E, sabe? É meio que essa percepção que eu tenho a respeito desse tema. Eu vejo muitas coisas dessa maneira também, e quando você fala sobre a dança, eu penso que quando a gente está falando sobre os movimentos astrais, né, os planetas eles estão percorrendo os 12 signos. Uhum. Então, por exemplo, é como se fosse uma grande espiral, realmente, né? A gente está sempre em movimento, os astros estão sempre em movimento e a Lua passou por Aquário, mês que vem ela também vai passar, e depois no outro mês ela vai passar, e assim a gente vai construindo os nossos degrauzinhos de elevação, né? Não existe a gente chegar lá em cima do nada. Porque a gente precisa de tempo para absorver os insights. A gente está vivendo numa dimensão que as coisas acontecem com o tempo. Então, esse tempo que é a espiral, essa conexão que a gente tem com todos esses assuntos que são revistos e revistos e revistos. Ai, mas eu fiz ali um ritual xamânico, consagrei ayahuasca, integrei isso aqui. Não, você vai olhar para isso de novo algumas vezes na sua vida. Não é só num momento que as coisas magicamente. A mágica, né? Não é num estalar de dedos. O processo mágico é um processo de entrega, de transformação constante. Não é simplesmente você acionar uma varinha e as coisas acontecem, né? Um feitiço não é simplesmente palavras soltas e eu sinto que mesmo se a gente colocar inúmeros símbolos, inúmeras ferramentas, a gente potencializa esse feitiço ao máximo, mas ele necessariamente não vai mudar a nossa vida se a gente continuar sendo a mesma pessoa. Então a gente precisa entrar nesse espaço do autoconhecimento, senão as coisas elas não vão realmente mudar. Elas vão parecer diferentes, mas o nosso self, ele tem que ficar cada vez mais próximo da gente, né? A gente tem que estar cada vez mais satisfeito, procurar e questionar e trazer esse questionamento. Que em maio tá assim, tô animada. E eu acho que é mais sobre, tipo, sempre que eu falo sobre isso, eu sinto um pouco de frustração das pessoas quando a gente fala que, tipo, o trabalho não termina quando você faz um feitiço, quando você faz um ritual. Porque não é porque você trabalhou a sua relação com a sua mãe, quando você consagrou a ayahuasca, que você nunca mais vai ter problema com a sua mãe, sabe? Quer dizer que talvez você tenha agora mais uma ferramenta a mais para você lidar com aquilo de uma forma mais consciente. Mas a sua mãe, mesmo que a sua mãe, sei lá, desencarne amanhã,
você vai projetar a sua mãe nas outras pessoas, você vai continuar lidando com a relação com a sua mãe pro resto da sua vida. O lance é só, tipo, é o que eu sempre faço, a gente fala. A gente sempre tem mais possibilidades de ferramentas pra gente não ser arrastada por esses processos. A gente tem mais autonomia nesses processos, mas eles vão continuar, e a vida é essa, e se você quer, tipo, que as coisas estejam resolvidas num passo de mágica, aqui não funciona muito assim as coisas. Então, eu sou herbalista, né? Então eu sempre acabo ancorando muito da minha prática mágica nas plantas. E eu acho que elas são aliadas muito importantes que podem ajudar muito a gente. Eu não gosto muito de dar receitinha fechada sobre as coisas, mas eu gosto muito de dar indicações adequadas aos processos, assim, sabe? Então, falando sobre Vênus em Câncer, a gente está trabalhando com duas energias planetárias de Vênus e da Lua, que é o regente de Câncer. Então, a gente pode... não sei se vocês... Provavelmente vocês já devem ter visto isso em algum lugar. Se não tiver visto, é fácil de encontrar uma tabela de correspondências planetárias de ervas. Como é que é o nome daquele cara? Paracelso? É ele mesmo. Que tem aquela tabelinha que tá tipo... Saturno são plantas com coloração assim, com folhas desse tipo, com esse aroma, com não sei o que lá, sabe? Então, se vocês pesquisarem, existe, é fácil de encontrar um livro uma tabela específica do Paracelso, que era um alquimista medieval, sobre correspondências planetárias das plantas. Claramente, obviamente, a gente está falando isso de uma perspectiva europeia, né? E de uma perspectiva do clima deles, mas é um bom ponto de partida para a gente começar a observar essas características das plantas e como elas se relacionam com os planetas e com os signos, né? Então, assim, ao invés de eu falar para você, faz um banho com tal e tal e tal planta, eu vou falar para você, dá uma olhada aí nessas plantas venusianas e lunares e traz elas para o teu cotidiano nesse período, se você está buscando realmente fortalecer essa energia, por exemplo, de Vênus em Câncer. Como você pode adicionar essas plantas no teu cotidiano? Você pode fazer um banho, você pode fazer um chá, você pode adicionar essas plantas na sua culinária, você pode comprar talvez uma mudinha, um vasinho, plantar em algum lugar. Tem várias formas que são possíveis de se conectar. Quando a gente fala de câncer, eu sempre relaciono com água, então eu acho que tudo que está relacionado com câncer e banhos é sempre também na energia atrativa de Vênus, você trabalhar com um banho que tenha características atrativas, não só de purificação, que a gente sempre pensa em banho muito como purificação. E funciona muito bem como purificação, pois claramente a água tem essa característica energética de purificar. Mas a gente pode muito bem utilizar eles como uma forma de atração. Então, se eu estou buscando atrair essa energia venusiana e canceriana, essa energia de acolhimento, essa energia de receptividade, essa energia de relações mais, entre aspas, familiares e maternais e etc., eu recomendo muito o banho com plantas brancas. E daí eu acho, honestamente, que a rosa branca é uma ótima aliada para esse processo, porque ela carrega tanto a energia de Vênus com a rosa, que é a planta de Vênus, mas ela tem esse toque lunar por o fato dela ser uma rosa branca, né? O jasmim também tem muito essa energia, pois é uma flor que é venusiana e é aromática, mas libera muito mais aroma à noite. E uma coisa que as pessoas às vezes não pensam muito, a gente faz muito banho com sal. Eu gosto de processos atrativos, fazer banhos com açúcar ou com mel, ou com melado, ou com algum outro, alguma coisa mais atrativa, assim. Você pensa, tipo, no doce que atrai as abelhas, que atrai os pássaros, assim, sabe? Então, eu gosto de colocar, quando eu tô fazendo um banho mais venusiano, colocar algumas coisas de doces junto, assim, sabe? Pode ser até mesmo uma maçã, a maçã tem uma relação muito forte com Vênus, mas simplesmente um pouquinho, uma pitadinha de açúcar, uma colherzinha de mel, já te ajuda bastante. Ou mesmo fazer um chá e oferecer esse chá para as pessoas. Ou você pode fazer também um spray energético, colocar um pouquinho de álcool no spray, colocar essas plantinhas, colocar um cristalzinho ali por perto, um quartzo rosa, uma pedra de lua, alguma coisa na proximidade e energizar isso com essa energia e passar na sua casa, pedindo para atrair essas energias para dentro da casa.
Enfim, as possibilidades são imensas, assim, mas é só a gente pensar. Eu sempre separo isso na minha cabeça, pensando quais são os pontos principais. Então, a gente tem Câncer, regido pela Lua, a gente tem Vênus, a gente tem essa energia da água, a gente tem essa energia da atração. Como que eu posso juntar todas essas peças desse quebra-cabeça para fazer um ritual que faça sentido para mim e que seja benéfico, sabe? Então, veja as suas necessidades e se baseie nesse roteirinho básico, nessa indicação básica. Juntar no caldeirão, né? Do jeito que funciona para você. Porque às vezes a gente fala muito, faz um banho, faz um banho, faz um banho. Mas, tipo, eu gosto muito de banho, mas tem gente que não é muito de banho, sabe? Tem gente que se conecta muito mais tomando um chá do que tomando um banho. Então toma um chá, sabe? Toma um chá, faz um spray, acende um incenso, faz alguma coisa que ressoe para você muito mais do que ficar seguindo uma praxis só porque é o que alguém mandou você fazer, sabe? Nossa, eu adorei a ideia do spray energético. Uhum. Eu nunca tinha tido essa ideia e, inclusive, eu uso meus produtinhos da Sestra até hoje. Eu tenho todos eles ainda. Eu tenho a coleção inteira, Mari, inteira. E aí hoje mesmo eu usei um negocinho pra abrir, que foi do último lançamento. Sim. Aí, e o primeiro contato que eu tive com herbalismo foi com vocês, né? Com você no curso que eu fiz. E eu lembro que eu tava numa época muito venusiana e nessa vibe meio Artemis, sabe? Sozinha, morando sozinha e fazendo minhas próprias alquimias, assim. E eu acho que essa reconexão com a magia ritualística e trazer isso para o nosso dia a dia é uma conexão gigante que a gente faz com a gente, né? Então, essa conexão que a gente tem pessoal nossa, ela se potencializa tanto a partir desse espaço da gente cuidar dessa intenção e colocar a nossa energia nela e trazer essa curiosidade, né? Eu sinto que há muito esse movimento e essa curiosidade também de descobrir, de olhar em tabela e de movimentar também os nossos conhecimentos, né? E eu tava também com a ideia de fazer um grupo no Telegram, de trazer indicações mágicas. E eu sinto que o projeto ele tá crescendo aos poucos, tá indo de passo em passo. Eu sinto assim que trazer esse saber é muito importante dentro da nossa conjuntura, que a gente tem tantas ferramentas para falar de coisas que às vezes são tão complexas, tão subjetivas e, por exemplo, o podcast está aqui e dar um play e lavar uma louça, estender uma roupa e isso já torna o processo de rotina e de cuidado diferente. Eu adoro ouvir podcast, eu escuto podcast de manhã enquanto eu tô fazendo o café da manhã e em todos os momentos assim que eu tô podendo. E se eu não tô ouvindo Xuxa com Ariel, eu estou ouvindo um podcast ou ouvindo uma aula. Eu peguei um Uber e eu sou minha profissão oficial, né? Minha profissão acadêmica de horas úteis, eu sou professora de música, sou professora de canto, sou formada em canto lírico e trabalho com isso já há 15 anos. E daí, esses dias eu peguei um Uber e o pessoal sempre pergunta, o que você faz? Trabalha com o quê? Tá indo trabalhar? Né? Daí eu fiquei, né? E as pessoas sempre ficam tipo, nossa, legal, papá, que interessante, diferente, né? E daí o cara perguntou, mas o que tem no teu Spotify hoje? O que você tá ouvindo, deu? Oh, meu Deus. Faz muito tempo que eu não escuto música, né? Eu falei, tem as músicas dos meus alunos, e eu escuto podcast, e eu basicamente não escuto música mais, assim, sabe, pra mim. Muito raramente, assim, quando eu tô, sei lá, fazendo uma yoga, alguma coisa, eu coloco música. Mas eu sou muito mais do podcast também. Eu acho uma ferramenta fantástica, é muito fácil de acessar as coisas que a gente precisa. E eu, talvez, pela bagagem de música, eu sou muito auditiva, né? Então eu tenho uma receptividade de aprender as coisas auditivamente muito, muito boa, assim, sabe? Então é uma ferramenta que nossa, é 10 para mim, funciona super. Eu tenho vários podcasts de estimação, eu tenho alguns assim que, tipo, eu guardo os episódios para aqueles dias assim que eu, tipo, tá difícil
de ir fazer aquele negócio, tá difícil de ir lá lavar aquela louça, de ir lá estender aquela roupa, sabe? Eu falo, não, eu vou porque eu tenho a motivação de ouvir aquele podcast, sabe? É muito engraçado porque eu escuto música muito em ambientes compartilhados, né? Ou eu tô no carro viajando, ou eu tô com o Ariel, mas sozinha, parar pra ouvir música é sempre num espaço ritualístico pra mim. Uhum. É sempre a minha playlist lá que tem as minhas músicas que eu canto junto e bota a minha força. E esse projeto aqui das estrelas é justamente sobre esse ponto de estar receptivo a ouvir essa sabedoria em qualquer momento, sabe? Tipo, esse domingo, eu tava me sentindo assim, emocionalmente meio travada. Eu dei play no Guia das Estrelas. E eu tava ouvindo, sabe, minha conversa com o Valente, eu falando, nossa, como eu preciso ouvir isso de novo. A conversa com a gente, quando a gente fala sobre, ai, por que eu tô o tempo todo comigo? Por que eu vou abrir essa conversa comigo? A gente tem que estar sempre falando as coisas que a gente precisa ouvir. E às vezes não precisa procurar alguém pra falar aquilo pra gente, sabe? Então, eu escuto o podcast do Guia das Estrelas quando eu preciso. É. E por isso que eu tenho tanto amor a esse projeto, porque eu espero muito que esse projeto alcance as pessoas que possam ter também esse benefício, sabe? E eu sempre tive sonho. Eu sempre sonhei em fazer um podcast, porque eu sempre estive naquele espaço de querer falar e não conseguir, e de ser tagarela, tipo, sabe? Esse tratamento que a gente às vezes tem com a nossa voz e conseguir estar aqui fazendo episódio, pra mim foi uma conquista a partir de muitos processos e muitos passos de luta, né? Então, muito obrigada, Mari, por estar aqui comigo dividindo esse momento lindo. Oh, eu acho muito curador, positivo. Eu acho muito bom que hoje a gente tem que isso é tão acessível, né? Que isso é tão possível pra gente, que a gente não precisa de um grande equipamento, de uma grande plataforma, de uma grande, né? Tipo, as redes sociais, a internet como um todo é muito problemática em vários lugares, mas a gente tem que agradecer por essa capacidade que a gente tem de acessar, ter mais acesso a esses conhecimentos e mais capacidade de colocar a nossa voz para fora, capacidade de ser vista, ser ouvida de outras formas. Então, eu acho que é bem. E bem aquariano também, né? Uma energia bem aquariana, já que a gente tá nessa vibe. Tava pensando sobre como a gente falar de rituais para lua minguante em aquário. E quando a gente fala em lua minguante, a gente naturalmente está falando sobre processos de deixar ir, sobre processos de morte, sobre processos de limpeza, de banimento, do que tiver presente, assim, sabe? Então, eu acho que um exercício que é o mais clichê de todos, mas que sempre funciona e é efetivo, e eu assino embaixo, é o escrever no papelzinho as coisas que você quer deixar para trás. Olhar para o papelzinho, ler em voz alta o papelzinho, se conectar com aquela coisa, e queimar, e botar fogo e deixar aí, assim, sabe? Então, quando a gente está falando dessa energia lua minguante em aquário, talvez a gente pensar nos próprios aspectos da nossa personalidade, como a gente tinha dito no começo, né? Nessas amarras, nessas dores, nessas crenças que a gente carrega sobre a gente mesma, sobre as nossas incapacidades, sobre as nossas feridas. Quais são essas coisas que a gente veio aí, já veio falando sobre elas e olhando para elas durante todo esse começo do mês, desde do mês passado, com o início dos eclipses, com o Mercúrio retrógrado. Tudo isso veio para cima, a gente olhou para isso, a gente nutriu isso nessa Vênus em Câncer, a gente aceitou, a gente recebeu, a gente amou, e agora a gente pode falar, vai com Deus. Agora tá, pode ir, larga a mão. Não fica segurando e abraçando a sua dor por muito tempo também, não, porque não faz bem. Mas fazer isso de uma forma ritualística, assim mesmo, sabe? Você pode simplesmente sentar e escrever alguma coisa, escrever uma poesia, escrever tópicos, escrever o que você quiser, assim, sabe? Ou só fazer uma escrita, como que eles chamam? Escrita, não é escrita dinâmica, escrita Intuitiva. viva, é isso, essa coisa que você senta e só bota o papel na caneta no papel e vê o que acontece. Ou você pode ser mais clara e observar claramente quais são os pontos que você está ainda presa e que você quer se libertar.
E daí, tipo, queima. Se você quiser queimar umas ervas que estejam relacionadas também junto, relacionadas a Aquário, ervas relacionadas a Urano, ou ervas relacionadas a Saturno, que também tem essa regência na astrologia tradicional de Aquário, né? Você pode queimar isso junto, ou queimar o incenso junto também. Você pode usar essas plantas para fazer uma defumação na sua casa e pedir que essas energias que talvez estejam estagnadas, elas se vão e elas deixem de ir. Você pode trabalhar, eu gosto muito de trabalhar com um espelho, né? Você pode pegar um espelho, sentar na frente do espelho, escrever no espelho essas coisas que você não gosta, que você quer deixar aí, observar e ver essas coisas em você. Você pode escrever no seu corpo e depois apagar e limpar, tomar um banho, esfregar aquilo, deixar sair, sabe? Deixa a sua criatividade e a sua autenticidade se expressarem aí nesse momento e veja o que funciona para você, sabe? Mas eu acho que a lua minguante é sempre uma oportunidade da gente deixar algumas coisas irem, e a gente sempre tem alguma coisa que a gente tá precisando deixar ir, precisando limpar. Não é um negócio que você faz uma vez e daqui a 6 meses você volta e faz de novo. Sempre tá precisando dar uma higienizada, assim, sabe? Nem um banho, né, que a gente tem que tomar aí todo dia, a gente também tem que fazer essa higiene. Por aí. E se parar para pensar, um processo de integração é um processo de morte simbólica. Sempre. Então, toda alunação a gente tá vivendo muito intrinsecamente com esse processo da vida, morte e vida, né? Uhum. A gente precisa deixar as coisas morrerem para as outras coisas renascerem. E aí, na terceira semana de maio, fica atente ao próximo episódio, porque a gente vai falar sobre a terceira semana e a quarta semana, que vai entrar a lua nova, a gente vai começar um novo processo, a gente vai entrar numa energia de concretização muito forte, pelo que eu já tenho sentido, né? Porque a gente vai entrar em Júpiter em Touro, lua nova em Touro. Eu tô tão ansiosa por esse Júpiter em Touro, porque eu tô com tanta coisa assim no ar que eu sei que não tá na hora de botar de materializar, mas eu tô assim, sabe, tipo, eu quero fazer, eu quero botar a mão, eu quero escrever, eu tô tipo, calma, respira, organiza, ajeita, espera passar o Mercúrio retrógrado, mas eu tô tipo com. Tenho muito Júpiter, tenho uma influência jupiteriana muito forte na minha vida, assim, então eu me conecto muito com as movimentações jupiterianas no geral, assim, sabe? Então eu tô bem ansiosa por esse Júpiter em Touro. Eu tenho um Júpiter em Áries, junto com meu Mercúrio em Áries. E é um rolê assim de querer ir longe, querer ir longe. Aí fica. É engraçado, eu tenho um Júpiter em Áries e no oposto eu tenho um Marte em Libra. E ainda bem que eu tenho um Marte em Libra, porque ele fica segurando Júpiter, senão eu ia pra onde, gente? Eu viajo, viajo, viajo. Então acho que Júpiter em Touro é sobre entender que você pode expandir, mas de que forma que eu posso fazer isso na medida do possível, sabe? Entender o possível, entender o concreto, porque a gente quer tão longe e a gente também tem que entender que existe o processo da matéria, né? Existe a rotina, existe hábitos, tipo, gravar podcast, beleza, mas tem a parte da edição, tem a parte de divulgação do projeto e não dá para você ter uma coisa gigante de um dia para noite. Então, o Júpiter eu sinto que ele vem trazendo muito essa consciência com Júpiter em Áries, agora Júpiter em Touro. E Júpiter em Touro vai até 2024. Então, assim, a gente vai ter aí. Vai se iniciar um outro momento, né? Agora a gente tá trazendo todo esse reboliço, Áries, tal, eclipse, e depois a gente vai sentir um pouco mais de calma, talvez. Aham. Eu sinto. Espere os próximos capítulos. E aproveite o dia de hoje, que é a única coisa que a gente tem. Então a gente finaliza aqui a primeira parte do episódio de maio. A gente está fazendo em formato quinzenal, porque achamos que assim a gente entregaria mais, faz mais sentido pro que a gente está sentindo, né? Faz mais sentido pra gente. Dentro da segunda semana de maio, vamos ter um ritual mensal, trazendo toda essa energia que a gente acabou de falar para vocês, trazendo o arquétipo da Perséfone. Vamos conversando mais sobre isso, dentro também do próprio ritual. Se atente às redes sociais. Siga a Mari no arroba dela, que é Mari Beck. Vai estar aí na descrição.
Faço aula de canto com a Mari, faço tarô com a Mari, faço tudo com a Mari. Eu sou cliente assídua, aluna. Eu faço aula de canto com a Mari, não me arrependo de nada. Ai, Mari. É isso. Desde que eu te conheci, está no meu coraçãozinho, viu? Para! Sai daqui! Que fofa de credo. Sim, é muito bonito, né? Eu fico muito feliz, assim, com as conexões. Tipo, a Sestra foi um projeto muito especial para mim. E foi, tipo, como tudo que termina traz uma dor, sabe? Traz um luto, trouxe um processo. Mas eu fico muito feliz com todas as coisas que eu colhi desses 3 anos que a gente teve esse projeto. Principalmente conexões interpessoais, assim, que eu fiz com pessoas que hoje são muito especiais na minha vida, você, inclusive, que são parte, tipo, da minha rede próxima, assim, sabe? E então nada morre de verdade, né? Tudo que morre renasce de algum jeito como algo diferente. A gente só precisa ter essa sensibilidade, às vezes, de, tipo, olhar para isso e se abrir para essas. Como as coisas vão ser quando elas não são exatamente do jeito que a gente esperou que elas fossem, sabe? Com certeza. Faz parte da maturidade, né? Uhum. Então, muito obrigada, Mari, pela sua presença. E te aguardo aqui, ouvinte, para a próxima semana. Vai ter atualização de maio. Yes. Não sei que dia saiu o episódio, mas é sobre isso. Sobre Mercúrio retrógrado, Vamos falando. respira fundo, vai dar tudo certo. A gente tem que ter paciência, compreensão e compaixão, assim, sabe? Obrigada, Mari. Obrigada. Vou salvar meu bebê de novo que tá chorando. Vai lá.